Livro Ensina-nos a Orar. Autor Billy Pinheiro. Capítulo 7. Quando a resposta parece demorada, persevere na oração até receber a resposta de Deus. Neste capítulo, abordarei a questão da aparente demora na resposta às orações. Utilizo aparente, pois a temporalidade divina difere da humana. Enquanto nós vivenciamos o tempo cronos, de maneira cronológica, 1, 2, 3 dias, Deus opera no tempo kairos, um instante preciso por Ele escolhido. O nosso tempo pode não ser o tempo de Deus. Na nossa perspectiva, pode parecer que Deus não tenha respondido à nossa oração, mas na verdade Ele já respondeu, embora a resposta ainda não tenha nos alcançado. Às vezes, interferências até mesmo malignas podem atrasar a resposta. O que você faz quando a resposta à sua oração parece demorar? Você para de orar ou persevera na oração? Até quando você continuará a orar sobre um assunto específico? A resposta, para mim, é óbvia. Você deve orar até que Deus responda à sua oração. Jesus diz: peçam e será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Mateus 7, 7. Isso é uma figura de linguagem, mas significa que Deus está pronto para responder às suas orações. Portanto, continue a orar, buscando e batendo na porta celestial. Respostas relâmpago às nossas orações. Às vezes, as respostas às nossas orações chegam instantaneamente, como um relâmpago. Apenas pedimos, e a resposta aparece. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Por exemplo, no livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel teve uma resposta instantânea à sua oração. Ele diz: 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. 21. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Daniel 9, 20 e 21. Daniel mal tinha começado a orar, e o anjo já estava lá para dar-lhe uma resposta. É maravilhoso quando isso acontece. No entanto, nem sempre é assim. Respostas demoradas às nossas orações. Algumas vezes, nossas orações demoram algum tempo para serem respondidas. Vou dar um exemplo para ilustrar isso e ajudar na compreensão. A perseverança de Isaac em oração. Algumas vezes lemos a Bíblia sem prestar atenção e ficamos com uma visão distorcida. Foi o meu caso algumas vezes. Por exemplo, quando jovem li a história de Isaac registrada em Gênesis 25, veja o que diz. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele. E Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Gênesis 25, 21, porque eu li esse versículo sem prestar atenção nos próximos versículos. Eu tinha a ideia de que Isaac orou, e sua esposa estéril imediatamente teve um filho, uma resposta instantânea, como o exemplo de Daniel que mencionei. No entanto, quando continuamos a leitura no versículo 26 diz assim: depois, nasceu o irmão, com a mão, segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Gênesis 25, 26. Você prestou atenção no que foi dito que Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz? Veja agora o que diz o versículo 20. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã, Arã, e irmã de Labão, o arameu. Gênesis 25, 20. Ou seja, Isaac orou por 20 anos, para que sua esposa tivesse filhos. Ele perseverou na oração por 20 anos. Aqui, quero dizer a você que quando a resposta de Deus parece demorar, o que você deve fazer é perseverar. A palavra do Senhor nos ensina em vários momentos que precisamos perseverar na oração. Ela nos instrui a sermos constantes na oração, porque a resposta de Deus virá. Precisamos orar até que a resposta de Deus venha, mesmo que ela seja um não. A perseverança de Zacarias na oração, um outro exemplo que demorou bastante, muitos anos. Para a resposta à oração chegar, foi a mesma situação de esterilidade da esposa do sumo sacerdote Zacarias, Isabel. 5 Nos dias de Herodes,
rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. 6 ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. 7, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Lucas 1, 5 e 7. Aqui é um exemplo maravilhoso para os casados. O casal vivia irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e já eram velhos. Ou seja, eles se casaram novos, já estavam idosos e não tiveram filhos. Mas o que aconteceu? Um anjo apareceu. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Lucas 1, 12 a 13. Você prestou atenção ao que o anjo disse? A sua oração foi ouvida. Ele já estava idoso, já tinham se passado muitos anos, imagino que pelo menos uns 40 anos ou mais. Certamente ele perseverou na oração por muito tempo, tanto que, quando o anjo apareceu, ele pensava que não seria mais possível sua esposa ter filhos, devido ao avanço da sua idade. Mas o anjo veio e diz a Zacarias: A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Que coisa linda isso! A oração foi ouvida. Embora parecesse demorada demais ou que nem mesmo fosse ser respondida, muitas vezes a resposta a alguns pedidos pelos quais estamos orando pode estar demorando. Eu tenho alguns pedidos pelos quais estou orando há alguns anos, mas eu persevero neles, porque Deus ainda não me respondeu. E o Senhor vai responder, mesmo que Ele possa dizer não para o meu pedido. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, com Paulo, que orou até que Deus lhe respondesse. Veja o que ele disse. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repause o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Ele pediu por 3 vezes, mas a resposta ao seu pedido foi negativa. Ele fez um pedido a Deus e Deus respondeu: Minha graça será maior do que essa situação para você. Aqui, quero enfatizar a importância da perseverança na oração. Ore não apenas 1, mas 2, 3 vezes e continue até que Deus responda. Se Ele não disser não ao seu pedido, continue buscando ao Senhor. Espere nele. Daniel perseverou em jejum e oração. Vamos considerar outro exemplo com Daniel. É notável. No capítulo 9, vemos uma resposta instantânea. Mas no capítulo 10, algo intrigante acontece. Daniel ora novamente ao Senhor, mas a resposta não é imediata. Há uma razão para esse atraso. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Daniel 10, 12. Ele estava em oração e jejum, e depois de 21 dias um anjo aparece a ele e diz: 12, então, ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 12 a 13. Muitas vezes Deus nos responde imediatamente, mas pode acontecer que a resposta demore a chegar. Isso não acontece porque Deus não quer responder. Mas, como no caso de Daniel, pode haver barreiras espirituais que atrasam a resposta à oração. No caso de Daniel, houve uma luta espiritual nos céus. O anjo Gabriel foi enviado com a resposta, mas ele foi impedido por um principado maligno, o príncipe do reino da Pérsia, que não se refere a um homem, mas a uma entidade espiritual que governava sobre aquela região. O anjo Gabriel conta que o arcanjo Miguel, um dos principais príncipes, veio em seu socorro
e juntos conseguiram prevalecer sobre os poderes malignos que resistiam à resposta para a oração de Daniel. Às vezes é necessário um esforço espiritual maior para que nossas orações sejam atendidas. Portanto, perseveremos na oração e na busca de Deus, confiando que sua graça sempre prevalecerá. Aqui, quero chamar a sua atenção para um fato muito importante. Imagine você. Daniel estava em jejum. É um tipo de jejum que ele estava fazendo em oração por 21 dias. No primeiro dia, ele orou, mas a resposta não chegou. No segundo, também. No 10º, nada. Assim também o foi no 11º, no 15º e em todos os outros, até o 20º. Ele poderia ter pensado em parar de orar. Já imaginou o que teria acontecido se ele tivesse parado de orar no meio do caminho? Eu acredito que, se ele tivesse parado, o anjo Gabriel teria voltado. Você e eu somos chamados a continuar e perseverar em nossas orações, porque às vezes encontramos oposição. Quando você orar pela salvação de sua casa, ou pelo cumprimento do propósito de Deus em sua vida e na de sua família, lembre-se disso. Muitas vezes coisas estão acontecendo no reino espiritual e você não sabe. Por isso, a resposta à oração pode parecer demorar, mas saiba que ela já foi dada por Deus. No entanto, podem existir barreiras espirituais que impedem essa resposta de chegar, como nesse caso de Daniel. Persevere em oração até receber a resposta. Quero encorajar você a perseverar na oração. Não pare de orar se você sabe que é a vontade de Deus. Fique firme e Deus lhe dará uma resposta favorável. Às vezes você ora por um longo tempo, a resposta não chega, e você não tem certeza se é a vontade de Deus para a sua vida. Mesmo assim, continue orando até que Deus revele sua vontade. Se não for a vontade do Senhor, a resposta será uma negativa. E Ele mostrará isso, como mostrou a Paulo. Paulo recebeu a resposta de que não era vontade de Deus tirar o espinho de sua carne. Um parêntese. Alguns interpretam esse espinho como uma enfermidade, mas eu acredito de forma diferente. Persevere em orar. Pode estar acontecendo uma guerra espiritual. Se Daniel tivesse parado sua oração nos primeiros dias, o que poderia ter acontecido? Em minha opinião, ele não teria recebido a visita daquele anjo trazendo a resposta de Deus. Não interrompa suas orações. Não bloqueie as respostas que Deus está enviando para você. Continue perseverando na oração sobre o que tem pedido. Se você já sabe que é a vontade de Deus, seja ainda mais firme. Se ainda não tem certeza se é vontade de Deus o que está pedindo, esteja pronto a submeter-se à vontade de Deus. Diga: Senhor, esta é a minha vontade, mas, se não for a sua vontade, mostre-me. E Deus responderá à sua oração. Pode parecer demorada, mas Deus tem o seu tempo. E nós precisamos perseverar. A palavra do Senhor pode nos encorajar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: Orai sem cessar. Isso inclui a perseverança em nossas petições diante de Deus. Romanos 12,12 nos exorta a regozijar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. O que significa ser perseverante? Significa manter constância no cuidado das nossas petições e orações. Permaneça constante nesses pedidos e você verá a resposta de Deus. Deus se agrada em nos responder. A demora em recebermos as respostas tem algumas razões. Às vezes, uma obstrução maligna está no caminho. Outro fator que pode obstruir as respostas de Deus é a presença de problemas espirituais em nossas próprias vidas, como algum pecado oculto. No entanto, independentemente da razão que parece estar atrasando a resposta, é importante perseverar. A palavra nos diz para sermos perseverantes na oração. Jesus disse em Lucas 18:1, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Portanto, ore sempre, não desanime. Nos próximos dias, faça um propósito de perseverar na oração contínua, mantendo seus pedidos diante do Senhor com confiança. Guarde o seu coração. Não desanime se parece demorar a resposta do Senhor. Se você está orando por algo há algum tempo, continue perseverando, pois o Senhor trará a resposta. A palavra de Deus nos promete: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe,
O que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. No próximo capítulo, abordarei sobre os obstáculos às respostas às nossas orações.